Nós temos trabalhado as quartas-feiras com o que a gente chamou aqui da variedade dos dons. Então, a ideia é a gente mergulhar, a gente viajar, passear, ao mesmo tempo que é um panorama de cada um dos dons, a gente se aprofunda um pouco. Se fosse para entender profundamente cada um dos dons, é um semestre inteiro. Então, o que a gente faz? A gente destaca o dom no Antigo e no Novo Testamento. Eu dou algumas referências bíblicas. A gente pega algum personagem bíblico que tem aquele dom para servir aí de modelo, para servir de espelho para nós. Mas você fica desafiado a mergulhar mais profundo, aí atrás do conhecimento realmente dos dons. Então, às vezes, pastor, faltou falar aquilo. Verdade, querido, em 40 minutos aí de um dom, pega a vida de Paulo e tenta falar de profecia na vida de Paulo e vê se dá para falar em 40 minutos. Não dá. Então, a gente dá pequenas pinceladas para a gente melhorar a nossa curiosidade, para a gente saber o que a gente não sabe. Esse é o princípio. Porque a respeito de alguns dons, tem gente que não sabia nada. Agora a gente sabe o que a gente não sabe. Então dá para pesquisar, dá para se aprofundar um pouco mais. Então nós vimos inicialmente que para ter dom espiritual é necessário nascer de novo. Antes de ter, é necessário ser espiritual. Nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Fomos ressuscitados em Cristo Jesus. Há um batismo nas águas, que é um batismo de consciência, de arrependimento. E há um batismo da fé. Quando crê em Jesus, quando aceita Jesus, nós entramos no corpo de Cristo e esse corpo foi mergulhado no Espírito Santo de Deus. Então, todo crente em Cristo Jesus, todo aquele que recebeu Jesus no seu coração, e já está batizado no Espírito Santo de Deus. Vimos que os dons, eles são espirituais, não somente do Espírito Santo. Os dons são dados pelo Deus Pai, pelo Deus Filho, pelo Deus Espírito Santo. E que há uma variedade de dons. Deus age de maneira múltipla nas suas igrejas. Então, nas igrejas que nós pegamos de modelo, a igreja de Roma, a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto, não há um padrão estabelecido. Porque Deus trata nas particularidades. Cada igreja vai ter a quantidade de dom necessária para cumprir o seu propósito santo. Então tem igrejas que vão ter diversos tipos de dons diferentes entre si. E a própria manifestação do dom não é igual. Então quem tem o dom do pastor, quem tem o dom do evangelista, que a gente vai ver hoje, não é tudo igual. Cada pessoa que tem o dom, o Espírito Santo usa as características da própria pessoa. Então quando Deus te dá o dom, Ele valoriza aquilo que Ele fez em você. O dom pode ser novidade nesse ano. Então, de repente, este ano 2020, você recebeu o dom de intercessão. Você não era intercessor. Você passou a ser um intercessor. Querido, isso é novidade para você no ano de 2020. Deus sempre soube isso na eternidade. Tudo bem? Como é que nós buscamos os dons? Soberania de Deus. Deus dá o dom a quem Ele quer, quando Ele quer e do jeito que Ele quer. A palavra de Deus diz que Deus distribui os dons como lhe agrada, como lhe apraz. Então, soberania de Deus, primeira característica. Segunda característica, o que a gente chamou de medida da fé. Deus vai dar conforme a capacidade espiritual. Sabe aquela coisa assim que a turma fala, e é verdade, né? Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Deus não escolhe capacitados. Precisa ter uma capacidade mínima, querido. Hebreus 11:6, é necessário que tenhamos fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, qual a capacidade mínima para ser apóstolo, profeta? Hoje a gente vai ver evangelista. É necessário crer na ação e no poder de Deus. Você duvida de você, mas você crê na ação de Deus. Então, primeira característica, soberania. Segunda característica, capacidade da fé. Terceira característica, necessidade. Então, a necessidade da igreja local, da comunidade, ela vai ser respondida por Deus na linha do tempo. Dito todas essas coisas, vamos para o dom do evangelista. Abra sua Bíblia aí, em Efésios capítulo 4.
de Cristo subir em glória, em Cristo subir em vitória, em Cristo retornar ao Pai, e depois de alguns dias enviar o Espírito, esse ato liberou os dons. O que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu e está acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo, e aí está falando de Jesus, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, e nós vimos apóstolo enviado, apóstolo missionário, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, profeta, o que relembra a lei, o que interpreta a lei, o que atualiza a lei, o que prediz o futuro. O profeta tem uma série de prerrogativas. E outros para evangelistas, e outros para pastores mestres, que a gente vai tratar a partir da semana que vem dos pastores. Então, querido, há uma primazia. Deus escolheu, Deus pôs uma ordem. E a ordem tem lógica. Deus, ele trabalha com um nível de inteligência que nos encanta. Deus não faz as coisas desordenadamente. Há uma lógica. Por que primeiro os apóstolos? Os apóstolos são aqueles que são enviados para iniciar. E a gente falou do apóstolo transcultural, o que sai de um lugar e vai para outro. Nós vimos que os apóstolos, Paulo foi enviado aos gentios, Pedro foi enviado aos judeus. E nós temos fora do contexto bíblico, na história dos chamados pais da igreja, para onde os outros apóstolos foram. Tem uma tradição, por exemplo, que diz que Tomé foi lá para a Índia. É algo interessante. Outra tradição vai colocar Tomé até nas Américas. É algo também interessante, mas são enviados. Alguém é enviado e começa o plantio da igreja. A igreja nasce através aí desta ação. Depois Deus manda os profetas para trazer a mensagem. E na sequência entra os pastores. O apóstolo e o evangelista, ao mesmo tempo que eles têm atividades próximas, eles têm atividades diferentes. Por que próximas? O apóstolo é enviado para fazer o nascimento. Ele traz a novidade do evangelho. O evangelista também. Só que o apóstolo, ele tem mais essa proposta de ir, uma espécie de plantador de igreja, ele inicia o trabalho e ele sai. A gente vê isso em Paulo. Paulo iniciou várias igrejas e não ficou. Ele colocava pastores lá, Timóteo, o próprio Barnabé, Tito, são pastores que ficam. E Paulo vai saindo, transitando. O evangelista também tem essa pegada de abrir igreja. Só que o evangelista, ele continua esse trabalho local. O apóstolo, ele vai viajando de um lado para o outro, missionário. Tem missionários que ficam no campo? Sim. Tem missionários que ficam no campo porque demora mais tempo o trabalho para se firmar. Por exemplo, Paulo ficou cerca de 3 anos na igreja em Éfeso. Paulo ficou cerca de 2 anos na igreja de Corinto, mas depois ele sai. E aí um pastor vem. A gente tem outros pastores ali colocados. Então, muitas vezes o missionário fica 10, 15, 20 anos num campo para estabelecer a igreja de Cristo. Depois entra a figura do pastor e a figura do evangelista, que de alguma forma vai ser um agente da multiplicação da palavra de Deus. No slide aqui, número 4, na minha ordem, eu coloquei, a igreja nasce, se organiza e se mantém. É disso que eu estou falando. A igreja nasce através da pregação do apóstolo, do evangelista. A igreja se organiza através da palavra profética, ensino, memória, interpretação da palavra de Deus, e ela vai se manter, ela vai crescer através do ministério pastoral e dos demais ministérios, que a gente vai entrar para falar dos ministérios ou dos dons ministeriais. A gente vai falar da diaconia, do dom de ensino e tudo mais. Vamos definir o ministério aqui do evangelista? Definindo, a palavra evangelho, que nós conhecemos, ela surge aqui desse conceito, ou desse contexto, da palavra aqui no grego, chamado evangelistes.
E a palavra evangelistas, de maneira muito clara, direta e objetiva, aquele que traz as boas novas. Há uma tradição, eu não sei o quanto disso é fato, ou é só uma tradição folclórica, mas ela cabe. Se não aconteceu o fato desse jeito, cabe. Diz que a palavra evangelho, ela surge num contexto de guerra. Nós cantamos hoje, né? Parece que estamos cercados, mas somos guardados por Cristo. E a gente luta as nossas guerras em paz. Parece um contrassenso, né? Um paradoxo. Como lutar guerra em paz? A gente luta em paz porque a gente já venceu, querido, né? Nós somos mais que vencedores. Então, diz que a palavra evangelho surgiu num contexto de guerra. Quando acabou uma determinada guerra, um soldado sai e cruza, né, o perímetro, a região ali correndo, para trazer a notícia. E, de uma maneira assim, cansado, esbaforido, sem conseguir respirar direito, ele basicamente só conseguiu dizer uma palavra. E ele disse evangelho. Eu não sei se essa história é de fato, mas ela cabe no mundo espiritual, porque nós estávamos em guerra. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós estávamos distante de Deus, nós não tínhamos paz, não tínhamos misericórdia, não tínhamos nem nome, e em Cristo Jesus, evangelho, as boas novas de paz, a guerra acabou, querido, não estamos mais em luta, nós fomos adotados, fomos conquistados em Cristo Jesus. Então, evangelho, as boas novas de paz. Então, o evangelista é o que traz as boas novas. Há uma diferença entre o evangelista e o profeta. Se você lembrar, o profeta interpreta a palavra, o profeta exorta e o profeta anuncia futuro. O evangelista, o trabalho dele é outro. O trabalho dele é boas novas de salvação. Então, tem uma pegada de ensino? Menos. O ensino está mais perto do profeta, está mais perto do mestre. O evangelista, anunciador, proclamador, arauto das boas novas. E aí, a palavra evangelista, ela surge tanto como dom, olha que interessante, a palavra evangelista é dom, a palavra evangelho, ou evangelista, é mensagem, e a palavra evangelista é pessoa. É uma palavra interessante, né? Você pode chamar alguém de evangelista. Na nossa igreja nós temos vários evangelistas. Vou ver se eu lembro o nome de alguns aqui. A gente tem o Eleazar, que tem o evangelismo na veia dele, tem o Edilson, tem o Alexandre, tem o Fabinho, né? A turma que evangeliza. Eles são missionários, mas também são evangelistas ali dentro da Fundação Casa. Dos irmãos mais antigos, que marcaram muito a minha história aqui na igreja. O irmão João Bispo, grande evangelista, pai da Íris, não sei como o Jean, tão no cego, né? O Jean não está aqui hoje. É que o Jean fica mais ou menos ali naquele cantinho, você sabe quem é. Eu não sei, o Jean tão no cego e o pai dele assim, fantástico, uma coisa tremenda. O irmão João Bispo, o irmão João Nunes, pai do Valdeci, são irmãos evangelistas, né? A pessoa conversa 5 minutos com eles, ou se converte ou manda embora, porque não aguenta. Né? Porque o evangelho pulsa na vida dos caras. E nós temos irmãos assim na igreja. Que são evangelistas. Resumo indicativo, o terceiro ponto aqui, já não sei mais que número de slide que eu estou, mas é o terceiro ponto, fala das características exigíveis. Todo dom a gente tem colocado um pouquinho disso, né? Então o profeta precisa ser ousado, corajoso. Se o profeta for pipoqueiro, não rola, não pode ter medo, né? O profeta Elias enfrentando o rei Acabe, João Batista, que migra de profeta para evangelista, eu já vou citar o nome dele, mete o dedo na cara do rei Herodes. Então o profeta tem essa pegada. O evangelista, ele precisa ter um amor incondicional e um amor constante. Aqui, ó, evangelista, o Leroy evangelista, o irmão Joel, verdade, o Joel Conceição, bem lembrado, Sônia. Irmãos que têm essa pegada do evangelho. Amor incondicional e constante pelas almas perdidas. É gente que é inconformada.
Ela não se conforma do amigo dela de trabalho está indo para o inferno. Pô, mas é meu amigo, tem um bom emprego, tem um bom diploma, tem um bom carro, o casamento dele é legal, os filhos dele são bacanas, mas o evangelista está vendo ele no inferno. Ele não consegue ver só o bom cidadão. Ele, esse meu amigo, é gente boa tudo, mas ele não aceitou Jesus. Aquela coisa fica na cabeça dele. Ele não aceitou Jesus, ele não aceitou Jesus. O evangelista tem essa pegada aí. O que mais? Conhecimento bíblico, não tão profundo, não é necessário. Tem evangelista que tem evangelista que tem conhecimento profundo, mas não é a primeira característica. A profundidade no conhecimento vai bater lá no pastor, no mestre e no doutor. O evangelista, qual o domínio que é exigível dele? Plano da salvação. Então, o evangelista sabe aplicar o plano da salvação. O evangelista é aquele camarada que ele consegue evangelizar no elevador. Ele entra no térreo, ele vai vendo, bom, tem 20 andares, eu vou ter 20, quanto tempo dá? O Éder manja desse negócio de elevador. Do térreo para o 20º andar, um elevador normal, vai quanto tempo, o Éder? 15 segundos do térreo até o 20º andar, num elevador aí padrão. Em 15 segundos, o evangelista já falou de Jesus para o assessorista. E o assessorista vai ficar em dúvida depois, se desce ou se sobe. Porque o evangelista deixou ele pilhado. Conhecimento bíblico do plano da salvação, ousadia, senso de urgência. Não tem esse negócio de deixar para depois. O evangelista vai e lasca o pau. A Rebeca colocou aqui o Wellington, o Berg, tem uma história do Berg fantástica. Eu vou contar uma história de evangelismo aqui do Berg muito boa. Eu brinco muito com o Berg, que a gente tem amizade, mas tem uma história de evangelismo do Berg muito boa. O irmão Anísio, o irmão Carlos Pires, olha só quantos nomes na nossa igreja. A Perpétua, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, porque a gente tem uma galera que ama, gosta de gente. Se não gostar de gente, não rola. Vamos avançar. 2 textos que eu pus aqui, Atos 1:8, João 9, 24 e 25. Atos 1:8, João 9, 24 e 25. Irmãos evangelistas, você que está aí no YouTube, a galerinha do Face, que eu estou aqui com meu celular mais próximo, citou vários nomes. E com alegria, como pastor dessa igreja, eu digo isso com muita alegria. Coisas que a gente vê faltando em determinadas comunidades, a gente vê na nossa igreja com alegria. Intercessores, nós temos intercessores nessa igreja, nós temos evangelistas. E o pessoal colocou uma lista com jovens, com homens, com mulheres. Tem alguns idosos, citarem o nome do Eleazar, tudo, também tem uns idosos que são evangelistas, e nós louvamos a Deus. Querido, 2 textos, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, ou seja, na sua localidade, como em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Todos nós somos testemunhas, nem todos são evangelistas. Qual a diferença entre testemunhar e evangelizar? João 9, 24 e 25. Aí colocaram o nome aqui da Marluce, da Andréia Azevedo, minha esposa. João 9, 24 e 25, diz assim: então chamaram pela segunda vez o homem, o que era cego, e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Eles estão falando de Jesus. Os fariseus sabiam que Jesus era pecador. Sabe de nada, inocente, né? Mas é tonto esse povo, mas deixa quieto. Nós sabemos que Jesus é pecador. Ele retrucou: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Qual que é a diferença do evangelista para o testemunho pessoal? Quando eu e você recebemos o Espírito Santo de Deus, todo crente tem que testemunhar. Testemunhar é contar o que Jesus fez na sua vida. Eu era mentiroso, agora eu falo a verdade. Eu era fofoqueiro, agora eu cuido da minha vida.
Eu era mal pagador de conta, agora eu sou uma pessoa honesta. Eu era corintiano, quer dizer, mudança de vida, querido, mudança de vida. A gente larga coisas e assume outras coisas. O que o cego diz? Estão perguntando para ele é profeta? Ele é o Messias? Ele é o Filho de Deus? O que você diz dele? O cego disse, eu tenho a menor ideia, eu não sei o que ele é. Eu sei que eu era cego, agora eu vejo. Isso é a testemunha, eu e você. O evangelista vai além. O evangelista, ele vai apresentar o plano de salvação. Ele vai dizer com todas as letras quem era Jesus. E quem é Jesus na sua vida? Olha Eleazar. Ô Eleazar. O Eleazar, Valdeci, esses irmãos já estão naquela zona de risco. Né? Precisa tomar cuidado com os nossos irmãos queridos aí. Né? Queridos, 4 nomes aqui que eu coloquei como evangelista. Eu vou citar a história de Filipe e depois a gente vai para o texto dele em Atos, tá? Mas Filipe é aquele personagem que primeiro recebe o dom do socorro, o dom da misericórdia, e Filipe vai servir na igreja de Jerusalém como diácono. Então Filipe faz parte do primeiro grupo de 7 diáconos, e Filipe recebe de Deus dom de misericórdia e socorro. Em algum momento, nas perguntas aí, numa dessas semanas, surgiu isso, né? Olha, a pessoa pode desenvolver o dom? Pode. Deus pode dar outro dom? Pode. A pessoa pode mudar de ministério? Pode. O exemplo aqui é Filipe. Filipe começa com socorro e misericórdia, exercendo diaconia. Depois Filipe vira evangelista. E depois a gente vê Filipe exorcizando demônios. Então a gente vê Filipe atuando em 3 empregos diferentes, né? De manhã ele fazia atendimento numa central, na tarde na outra, e na outra. Filipe estava no pau, ministerialmente falando. Então Filipe é um grande exemplo de evangelista da igreja do primeiro século. Outro exemplo, John Wesley. Para você que não conhece, te incentivo a dar uma pesquisadinha, coloca lá no Google, né, John Wesley, biografia resumida. Você lê 2 páginas da vida de John Wesley, você vai ficar encantado. Um homem que saiu de um incêndio, quando era criança foi resgatado literalmente do fogo, e ele entende isso como um ato de Deus para a vida dele, e se torna um grande evangelista na Inglaterra, chega aí para os Estados Unidos, mas o ministério principal dele na sua terra natal, na Inglaterra. Um homem que andou a cavalo, literalmente, entre andar a pé e a cavalo, ele passeou pela Inglaterra inteira. Tem mais de 40 mil sermões que são indicados como John Wesley. Ele pregava de manhã, de tarde, de noite. Era um pregador itinerante, um pregador de rua. Ele era um evangelista. E a mensagem de Wesley era pancada. Era para a turma largar a promiscuidade, largar a jogatina, largar a bebida. Ele não alisava não, era pau na cabeça. Spurgeon, também pastor e evangelista, uma pegada um pouco diferente de Wesley, mas também, assim como o próprio Billy Graham, uma pessoa que fala multidões. Então, além de ser pastor de uma igreja local, Billy Graham não tem muito essa carreira local. O ministério de Billy Graham foi um ministério internacional, um ministério transcultural, mas era uma pessoa que as multidões saem para ouvir ele, vão para os estádios, vão para as praças. Mas por que, pastor, que a pessoa sai para ouvir Billy Graham? Querido, porque Deus manda, porque Deus incomoda, porque de alguma forma a mensagem daquelas pessoas atraíam, como João Batista. João Batista surge como um grande evangelista antes de Cristo, e ele anuncia. E João Batista nem entra na cidade. João Batista está pregando aquém do Jordão, lá perto do rio. E as pessoas saíam para ouvi-lo, porque a mensagem de João Batista era uma mensagem encantadora, uma mensagem de Deus. Glórias sejam dadas a Deus pela vida desses personagens. Vamos ler o texto? Vamos ler o texto aqui de Atos 8? Atos capítulo 8, vamos ver esse texto aqui, essa história de Filipe.
Atos capítulo 8, é um texto que a gente usa bastante nos batismos, e é um texto que merece atenção. Vamos aqui do versículo 26, está com a sua Bíblia aberta aí? Ó, a Rebeca colocou aqui o nome do Felipe Damasceno, glória a Deus, de verdade gente, a nossa igreja é uma igreja, o Heitor do Ministério Infantil, verdade, o Heitor também tem essa pegada, esse senso de urgência, né, para falar do Evangelho, bem lembrado, Kézia. E nós temos muito, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, nós louvamos a Deus. Atos capítulo 8, vamos aqui do versículo 26, se você quiser, faça suas anotações aí. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Filipe levantou e foi. Lembra que eu falei de senso de urgência? Fica perguntando, vamos fazer reunião, será que eu tenho que ir, que eu não vou, tá? O anjo mandou, vai. Se você compara essa ação de Filipe com a de Pedro, em Atos 10, você vai ver que Pedro enrola, Filipe não, Filipe foi, senso de urgência. No caminho ele encontra um etíope, eunuco, alto oficial da rainha, papapá. Versículo 28, estava de volta sentado no seu carro e vinha lendo o profeta Isaías. Versículo 29, então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te do carro. Uma outra coisa é para os nossos evangelistas, citar o nome de uns evangelistas aqui, e tem uma galerinha podre, que eu estou ligado, viu? Tem uns evangelistas aqui que não tem preparo físico, Felipe Damasceno, né? Berg, uns evangelistas aí meio podre, Edilson, olha só, quando o anjo mandou, ele correu, ele alcançou o carro, cuidado, viu? Os evangelistas aí, ó, tem que estar com preparo físico em dia. Versículo 30, correndo Filipe, quando voltar aí da pandemia, vamos colocar os evangelistas todos para correr. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta. E aí perguntou, compreendes o que vens lendo? E aí ele vai dizer, como poderei entender se alguém não me explicar? Convidou Filipe para subir, sentar-se no carro. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é retirada. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te, me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, anota aí, olha só, olha a responsabilidade dos evangelistas. Versículo 35, começando por esta passagem, anunciou Jesus. Então, diferente do cego, diferente do Atos 1,8, receberei esse poder para testemunhar, eu conto o que Jesus fez na minha vida. Eu estava doente, Ele me curou, eu estava endemoniado, Ele me libertou, eu estava preso nas drogas, Ele me libertou, minha mãe orou, meu pai, minha avó, minha tia, foi num culto, foi na igreja, Deus falou comigo, isso é testemunho. Evangelista apresenta Jesus, ele consegue ver Jesus na Bíblia inteira e faz aplicação. Isso não carece de teologia. Olha, o evangelista precisa fazer teologia? Não, querido, o evangelista precisa conhecer da palavra de Deus, precisa conhecer de Bíblia, precisa participar de estudos bíblicos, escola bíblica dominical e etc. Não carece de estudo filosófico ou teológico. Tudo bem? Vamos aí para o ponto 5, a tempo e fora de tempo, que eu coloquei aqui. Olha que coisa também interessante para a gente. Lembra que eu falei do senso de urgência? Então Filipe corre, é o Filipe da Bíblia, que o Filipe Damasceno é só o pó, né? Pode marcar ele aí e dizer que eu falei que é só o pó. O Filipe no máximo corre com dor, mas aí não conta, né? Não conta muito. Mas o Filipe da Bíblia, ele correu, alcançou o carro e aí foi convidado para subir. Uma vez que subiu, querido, aí já era. O evangelista é terrível. A pessoa na rua está do lado de um evangelista, perguntou as horas, já era. Ele vai olhar para o relógio e vai dizer assim, é hora de você aceitar Jesus. Está no metrô, está no ônibus, olha,
eu quero chegar na estação tal. O evangelista vai dizer, olha, antes é importante você descer na estação chamada Cristo Jesus. Ele começa a aplicar o plano da salvação a qualquer situação. O camarada fala que o time perdeu, que o time ganhou, que o candidato A, ele aplica o plano da salvação. Ele não perde tempo, não perde oportunidade. O evangelista está em casa, tem um parente, tem um profissional, tem um cunhado, tem alguém que não aceitou Jesus ainda, ele pega o programa da TV e aplica a mensagem do evangelho. O evangelista consegue achar o evangelho até no Datena. Ele vai pegar o sangue escorrendo do noticiário do Datena e vai dizer assim, olha, o sangue de Jesus é que salva a sua vida. No trabalho, nas conversas, no cafezinho, ele vai fazer uma aplicação do plano da salvação. Na escola, ele cria debate. Quando as pessoas estão ali, algumas aulas, né, de filosofia, de sociologia, de história, que de repente, às vezes é conduzida por uma pessoa, por um professor ou por um aluno, e que vai ali criticar alguma coisa da fé, o evangelista vem e aplica o plano da salvação na família, almoços, casamentos, até em situação fúnebre, o evangelista encontra espaço para falar da palavra de Deus. A gente citou vários nomes aqui na igreja, né? E aí, querido, você que está em dúvida no seu dom, e aí você pergunta, né, pastor, que dom que é importante hoje, para que nós oremos e peçamos a Deus? Querido, num tempo desse que as pessoas estão com medo de tudo, e procurando respostas, está aí um bom dom, o dom do evangelista, para que levemos a mensagem de salvação plena para as pessoas em Cristo Jesus. Vamos lá. Evangelista no Antigo Testamento. A palavra evangelho é uma palavra do Novo Testamento. Tudo bem? A palavra evangelho é uma palavra do Novo. Mas a gente tem alguns insights no Antigo Testamento de pessoas que fizeram esse trabalho de anunciar. Os profetas, os sacerdotes, Deus levantou pessoas. Olha só como o plano de Deus é um plano de continuidade. Um plano de continuidade. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 37 e 38. Porque nisto é verdadeiro o ditado. Então Jesus aplica um ditado da época e torna aquilo espiritual. Ele pega uma coisa corriqueira e torna espiritual. Porque nisto é verdadeiro o ditado. Um semeia, outro ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam. Ué, se a gente está falando de plano de salvação, e a turma da geração de Jesus, Jesus está dizendo assim, olha, vocês estão chegando agora, mas outros já trabalharam. De que outros Jesus está falando? Da turma do Antigo Testamento. Então nós temos gente do Antigo Testamento lançando semente. Quando Isaías fala da vinda de Jesus, e Isaías fala, olha, aquela região que estava obscura, vai brilhar a luz, ele já está dando esperança, ele já está dando esperança, olha, terra de Zebulon, terra de Naftali, olha, aguardem, a esperança está chegando. Então, a gente vê nos profetas, eu citei 2 textos, depois você anota, nós vemos nos profetas a ação de lançar a semente do evangelho. Agora tem um evangelista figuraça no Antigo Testamento, tem um evangelista figuraça, vê se você não é um desse, é o tal de Jonas. Deus manda Jonas anunciar o castigo. O que Deus queria? Deus queria castigar o povo? Não. A palavra de Deus vai dizer que Deus deseja que todos sejam salvos, que Deus deseja que todos cheguem ao conhecimento de Cristo Jesus, porque Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, quando Deus manda Jonas, Deus queria que o povo ninivita se arrependesse,
Jonas foge, dá um perdido em Deus, vai parar no peixe, aquela história toda. Quando Jonas volta, Jonas prega uma mensagem com raiva. Jonas prega uma mensagem com intriga. O texto diz que Jonas prega correndo. A cidade tinha uma circunferência de cerca de 40 e poucos quilômetros. Então Jonas faz o percurso correndo, como se fosse uma maratona. E não é que o povo se converteu todinho. E a galera se arrependeu e Deus não destruiu a cidade. Então Jonas era uma espécie de evangelista que não queria o resultado. Mas mesmo assim, Deus faz a obra através de Jonas. Vamos lá para o Novo Testamento? Evangelista no Novo Testamento. Não tenha dúvida, o primeiro é João Batista. E João Batista é um personagem ímpar. Jesus diz que dos nascidos de mulher ninguém é igual a João. Aí eu pergunto para você que às vezes está também em dúvida em relação a determinados dons, também surgiu isso em algumas semanas anteriores aí, né? Olha, o dom de línguas, precisa ter o dom de línguas para falar em profecia, olha, esse dom é mais importante. Que língua estranha que João Batista falou? Que língua estranha? A língua estranha que João Batista falou foi, na verdade, uma língua, não, uma palavra, arrependimento. Essa palavra é estranha para muita gente. Mas João Batista não falou em línguas, João Batista não expulsou um demônio, João Batista não fez um milagre. Um milagre. E Jesus diz, olha, dos nascidos de mulher ninguém é igual a ele. O que João Batista era? Evangelista. Evangelista. E ele anuncia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Último profeta do Antigo Testamento, primeiro evangelista, primeiro discípulo do Novo Testamento. João Batista é um personagem realmente fantástico na história. Como todo bom evangelista, nada segurava João Batista. As ameaças do rei, as ameaças da mulher do rei, ele estar preso, ele está fora da cidade, ele está sendo perseguido pelos fariseus, ele tinha uma dieta diferente, ele vestia roupa diferente, nada segura ele. Nada segura um evangelista, porque é um camarada que realmente arde em fogo por salvação. Outro evangelista, André. Vamos ler esse texto aí. João 1, 40 e 41. 9 e 10 já? João 1, 41. André é um cara fantástico. Um dos grandes missionários da igreja perseguida, um dos grandes missionários da igreja da chamada Cortina de Ferro, do leste europeu, missionário André. E esse nome é um codinome, né? Porque André era um traficante de Bíblias. André levava a palavra de Deus em países que estavam fechados, né? Nos anos 70, nos 80, época da Guerra Fria. E a igreja que hoje se desenvolve nesses países, na Tchecoslováquia, na Ucrânia, na própria Rússia, na própria China, tem muito das sementes que foram lançadas pelo irmão André. Por que ele escolheu esse codinome? Está aqui, querido. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo que João Batista aquilo de João Batista. O que eles ouviram de João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o haviam seguido quem? Jesus. Este achou primeiro a seu irmão, Simão, e disse, achamos o Messias, achamos o Cristo. Quando André conheceu a Cristo, a primeira coisa que ele fez foi buscar Pedro e dizer, achei Jesus. Olha que coisa fantástica. Antes de largar os vícios, antes de largar os pecados, aceitou Jesus? Primeira coisa, evangelizar alguém. E aí nós vamos crescendo juntos na fé. André é um personagem fantástico, evangelista nato. Vamos falar de Felipe. A gente já leu o texto, né? De Atos 8. Felipe recebe o dom de socorro, o dom de misericórdia, inicia seu ministério na diaconia, mas Felipe tinha um senso de urgência, preparo físico, viu, Dô? Preparo físico, Eleazar, Felipe Damasceno, Edilson,
preparo físico, disposição para a pregação do Evangelho, senso de urgência profundo de Filipe e dos evangelistas dos dias de hoje. Ó, o Valmir Luza, meu primo está aí, manda um beijão para a turma de casa, Deus abençoe os irmãos. Vamos caminhar aqui para nós encerrarmos, e depois a gente abre aí para as perguntas. Atributos, algumas características, né? A gente já falou, mas vamos aqui concluir. Querido, senso de urgência. E talvez esse tempo aí de Covid-19 fez lembrar a igreja inteira o senso de urgência. Nós precisamos hoje falar de Jesus para algumas pessoas, porque talvez amanhã não dê mais tempo, talvez amanhã não seja mais possível, porque algumas pessoas estão realmente partindo. Não que não houvessem mortes antes, até falei um pouco sobre isso no domingo. A gente tem uma quantidade aí perto de 170 mil pessoas no mundo que morrem todo dia. 170 mil pessoas morrem todos os dias. E um grupo grande dessas pessoas morrem sem ouvir falar de Cristo. Muita gente na igreja não tem esse senso de urgência. O evangelista tem. O evangelista tem. Ele tem senso de urgência. Uma outra coisa que eu coloquei aqui, disposição. Se você tem senso de urgência e não faz nada, não adianta. A gente precisa ter senso de urgência, precisa ter disposição, precisa ir, indo por todo mundo. Ah, pastor, mas a gente não pode nem sair de casa. Isso é desculpa do não evangelista. O evangelista está com o celular na mão, está com o Zap na mão, está com o Facebook, está com o YouTube. O evangelista evangeliza por sinal de fumaça, se for o caso. Ele não para, nada detém a ação e o senso de urgência. O evangelista precisa ter uma autoestima boa, precisa ser um camarada bem resolvido, porque o evangelista ele toma muitos nãos, e ele tem a porta fechada muitas vezes. A gente vê os evangelistas ali no trem, agora diminuiu muito, né? Mas havia uma galera forte, o horário X, o vagão tal, é o vagão dos crentes. É o vagão dos crentes, as pessoas sabiam. E algumas pessoas iam para lá de propósito, porque acordava de um jeito que precisava ouvir algo de Deus e sabia que ia encontrar. Os evangelistas das praças, que ficam falando, e você diz assim, olha, para que serve isso? Eu conheço um pastor que foi meu professor na teológica, ele se converteu na Praça da Sé, nos anos 80, através de um evangelista em cima de um banquinho, gritando, que Deus ama você. Esse é o papel do evangelista, senso de urgência. Falei que ia contar uma história do Berg, o Berg está aí? O Berg está aí, vou contar a história. Uma coisa interessante, o Berg estava, para quem não conhece, o Berg é um jovem da nossa igreja, que vem de outro estado para São Paulo, e aí vem desenvolver aí a sua vida, suas atividades profissionais, vem estudar em São Paulo, chega aqui já crente. Em algum momento ele se encontra aqui com a nossa igreja e a gente começa a caminhar junto. E em dado momento aí da história, morando sozinho, ele sai para trabalhar com a sua bolsa, de repente com a sua marmita, com seus documentos, sei lá o que ele estava carregando, mas entre muitas coisas, carregando a Bíblia, coisa que pouco crente carrega. Às vezes porque não tem identidade com a palavra, às vezes porque não acha que é importante, e muitos usam no celular, mas ele estava com a Bíblia física, papel, impressa. Chegou no metrô Itaquera, vazio, e não era tempo de Covid, e ele estranhou, 6 e pouco da manhã, 7 da manhã, como que está tudo vazio? Aconteceu alguma coisa, né? Aí ele se direciona para uma banca de jornal, e aí faz uma pergunta e descobre que era domingo. Ele saiu para trabalhar no domingo, achando que era um dia comum. Bom, se volta para casa, não tinha o que fazer. Se ele vai para a igreja naquele horário, estava muito cedo, a igreja estaria fechada.
ele resolveu ficar na estação lendo a Bíblia. Por estar com a Bíblia na mão, uma pessoa que passou em desespero ouviu e perguntou: o que é isto que você está lendo? E ele disse: a Bíblia. Você é crente? Sou. E a pessoa diz assim: então me ajuda, me socorre, porque eu saí de casa hoje para tirar a minha vida, e eu preciso de uma palavra. Ele foi identificado porque estava com a Bíblia na mão. Se ele estivesse lendo a Bíblia no celular, não ia chamar a atenção, mas porque era a Bíblia física, alguém viu, porque Deus mandou. Por que o Berg acordou domingo e foi trabalhar? Porque Deus mandou, porque havia alguém para ser alcançado, alguém para ser abençoado. Querido, o evangelista tem senso de urgência, e mesmo quando ele não entende, mesmo que é o dia errado, ele levanta e vai, porque Deus usa as nossas vidas. Amém, queridos? Evangelistas da Igreja Batista em Parada 15 de novembro, vários nomes foram citados aqui. Fiquem firmes em Jesus e mantenham o senso de urgência, mantenham a disposição, mantenham a chama da fé por almas, por vidas, por casamentos, por famílias que precisam ter um encontro com Cristo Jesus.